Número 1. Criatura estranha. Após a passagem do furacão Harvard nos Estados Unidos no final de agosto de 2017, uma criatura muito estranha foi vista na praia no Texas. Depois de todo aquele incidente que o furacão teria passado, uma mulher acabou vendo uma criatura estranha. E como aquilo não era nada normal, resolveu tirar uma foto e publicar em suas redes sociais, pedindo ajuda para a galera para ajudar a identificar que animal era aquele. O animal não tinha olho e tinha dentes bem afiados para fora, e ainda bem que essa mulher fotografou e exibiu esta estranha criatura nas redes sociais, porque foi só assim que ela conseguiu descobrir que criatura era aquela. Na internet, um biólogo especialista em enguia chamado Kennedy viu a imagem e solucionou o mistério. Segundo Kennedy, aquela criatura não é nenhum monstro, tratava-se apenas de uma enguia, que estava daquele jeito por já estar em decomposição há alguns dias. Número 2. Dente pré-histórico. Em 2015, um furacão chamado Joaquim fez alguns estragos por onde passou, mas deixou um presente misterioso em uma praia da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Alguns banhistas na praia encontraram que parecia ser um osso bem antigo e incomum. Eles não sabiam ao certo o que era aquilo, mas sabiam que aquele osso não era um osso de um ser humano, estava mais parecendo ser um osso de alguma criatura pré-histórica. Depois de muito estudo e muita análise, chegaram à conclusão de que esse osso era um dente de megalodonte, um dente real de um dos maiores tubarões que o mundo já teve. Esse dente foi datado com 16 milhões de anos e tem quase 17 centímetros. Número 3. Rochas duvidosas. Depois que o furacão Matthew passou nos Estados Unidos, alguns banhistas foram para a praia na Carolina do Sul como se nada tivesse acontecido, para poder curtir um dia normal. Porém, ao andar pela areia, encontraram no chão algumas pedras metálicas que não pareciam ser pedras, e eles não sabiam que era. Um dos amigos olhou para as pedras e disse que poderia ser uma bomba. Então, mesmo alguns não acreditando, acabaram ligando rapidamente para as autoridades. As autoridades, então, ao saberem que poderia haver uma bomba na praia, chamaram o esquadrão antibombas, que foram rapidamente até a praia. Aquelas pedras estranhas realmente não eram pedras, eram bombas de verdade. Aquilo, na verdade, se tratavam de balas de canhão lá na época da Guerra Civil Americana. Graças ao furacão, essas bolas saíram de onde estavam e foram parar lá na areia, e pelo estado dá para ver que essas balas eram muito antigas, e alguns especialistas alegam que os projéteis são lá de 1861, usados pela disputa do Forte Santos, e muitos acreditavam que elas estavam ali há muito tempo enterradas na areia, mas aí depois que o furacão passou teria as deixado de volta à vista. Número 4. Navio fantasma. Vamos agora retornar para 2008, depois do furacão Ike ter devastado várias regiões lá nos Estados Unidos. Depois que o furacão fez um estrago absurdo na região, um objeto enorme surgiu do nada na praia de Alabama, deixando vários moradores curiosos. O objeto era muito grande e parecia estar pela metade ou pelo menos algum pedaço dele. Aquele enorme objeto se tratava de um navio muito velho e que foi construído em 1918. Usado inicialmente para transporte de madeira, mas depois esse navio foi utilizado para contrabandear álcool e várias drogas. Segundo as histórias desse navio, ele estaria desaparecido desde 1923 e teria naufragado graças a uma grande tempestade. Foi também uma grande tempestade que o trouxe de volta em 2008. Se vocês estiverem gostando do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Número 5. Lagosta gigante. Uma tripulação de pesca nas Bermudas se deparou com a maior lagosta que eles já encontraram na vida. O capitão Matthew Jones e sua equipe, ao capturar aquela enorme lagosta, registraram várias fotos e postaram nas suas redes sociais. A lagosta era gigante e pesava mais de 6 quilos, e eles acreditaram que o responsável pela lagosta ter aparecido foi Furacão Nicole, que teria levado esse monstro da casa dele até o local ali da área de pesca, pois nunca havia sido encontrado uma lagosta desse tamanho naquela região, e também alegaram que pegaram lagosta sem querer. Ela ficou preso no anzol que era para pegar um tipo de peixe, e como puxaram saiu essa lagosta gigante. Como eles pescam lá direto e isso nunca aconteceu, eles acreditam que foi o Furacão Nicole o responsável por isso. Número 6. Baleia híbrida. Agora olha para essa foto e me diz se vocês acham que essa foto é real ou é Photoshop. Essa foto parece muito ser montagem, mas por incrível que pareça é 100% real. Provavelmente uma das criaturas marinhas mais estranhas que você já viu, tenho certeza.
Esse animal foi encontrado no meio de destroços. Depois que o tsunami destruiu tudo lá no Japão em 2011, biólogos e cientistas afirmam que esse animal aí na foto é uma raça cruzada, no caso um animal híbrido, uma mistura entre uma baleia beluga e um tubarão, porque se vocês repararem bem ele tem as duas características dos dois animais, e esse animal só foi aparecer graças ao tsunami do Japão em 2011 que tirou ele lá do fundo do mar e acabou o jogando no meio da cidade. Número 7. Criatura humana peixe. Em 2016, depois de uma forte tempestade na Inglaterra, um grupo de amigos encontraram algo estranho na praia. Eles encontraram uma criatura que parecia ser metade humana e metade peixe, no caso seria uma sereia, e como aquilo não era nada comum, eles resolveram filmar e postar na internet. O vídeo bombou muito rápido em todos os sites. Até porque ninguém nunca tinha visto uma sereia tão real daquele jeito, mas não demorou muito para a internet descobrir que toda aquela história sobre a sereia era falsa. Nenhuma sereia havia sido encontrada depois de uma tempestade. Na verdade, aconteceu uma tempestade de fato, mas a sereia no caso não era real. Na verdade, ela seria uma obra de um artista que estava desenvolvendo as sereias para o filme Piratas do Caribe. E é por isso que eles enganaram muita gente, pois ela parecia muito real. Número 8. Harley Davidson. Uma moto da Harley Davidson foi encontrada um dia em um lugar bem inusitado lá no Canadá em 2012. Peter Mark estava na praia quando encontrou do nada uma moto. A moto estava toda cheia de areia e tudo mais, mas o problema mesmo era a placa da moto. A moto foi encontrada no Canadá, mas a placa da moto era do Japão. Depois desse dia, Peter não conseguia mais dormir bem à noite. Ele ficava deitado e pensando como que aquela moto foi parar ali, de quem era a moto e coisas do tipo. Depois de procurar muito, então ele conseguiu o nome do dono da moto e descobriu que o proprietário da moto morava a 7.000 km de distância, ou seja, para a moto parar ali ela percorreu um caminho de 7.000 km na água. O dono da moto disse que a moto dele desapareceu depois do tsunami que atingiu o Japão e ele achou que nunca mais se encontraria com ela, mas depois de um ano do tsunami atingir o Japão, a moto acabou sendo achada lá no Canadá, no outro canto do mundo, viajando e atravessando o oceano. Você já imaginou a possibilidade de conquistar uma renda extra de R$3.000 em apenas um mês? Se a resposta é sim, você está prestes a embarcar em uma jornada transformadora. Apresento a vocês um e-book com 21 formas infalíveis de ganhar R$3.000 em apenas um mês. Não se prenda a uma única fonte de renda. Este e-book oferece 21 formas distintas de alcançar o seu objetivo financeiro. Cada estratégia é apresentada de maneira clara e detalhada, com instruções passo a passo sobre como implementar cada uma delas. Todas as formas apresentadas foram testadas e comprovadas por indivíduos que buscaram a independência financeira, assim como vocês. Mas vale lembrar, galera, assim como tudo na vida, tudo tem um início e aqui o seu resultado vem da sua dedicação, ou seja, o quanto você está disposto a se dedicar vai resultar no retorno financeiro que você vai ter. Quanto mais tempo se dedicar a isso, mais dinheiro você terá. Não perca mais tempo sonhando com uma vida financeira melhor. Este e-book é o seu guia prático para transformar sonhos em realidade. Link no comentário fixado.